Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos essa cena onde este homem, sabendo que Jesus estava naquela região, vai ao encontro dele para pedir a cura do seu filho. Jesus ele vai unicamente dizer: Vai, que seu filho está vivo. Esse homem ele vai acreditar na palavra de Jesus e vai seguir o seu caminho, sem insistir que Jesus Cristo fosse até a casa dele. Aqui nós temos um grande ensinamento sobre a fé. A fé, ela nos abre a confiança na palavra de Jesus. A fé também, ela vai como que nos impulsionar a esperar a promessa que Jesus Cristo nos faz. E a fé também nos leva a uma obediência ao mandato de Jesus para a nossa vida. Por isso que nós vemos nessa cena do Evangelho essas três coisas. A fé que nos abre a confiar na palavra de Jesus. Quando nós temos uma verdadeira experiência de fé, nós temos a certeza que a palavra de Jesus é palavra de vida. E é por isso que nós somos motivados a crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Quanto mais nós temos essa experiência de fé, mais nós vamos adentrando no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E assim essa palavra, ela vai nos dando esclarecimentos sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. E assim nós vamos cada vez mais tendo essa experiência de confiança na palavra de Jesus, que vai nos indicando o caminho, nos ensinando coisas para com a nossa própria vida. Porque Jesus, ele vem justamente para ser esse mestre que nos ensina a viver a nossa vida humana, a nossa vida espiritual. É esse mestre que vai nos conduzindo a uma experiência da vida real. Depois, nós vemos também que a experiência de fé
ela nos abre a esperar a promessa de Jesus. Esse homem, primeiro, ele acreditou na palavra de Jesus. Quando Jesus Cristo disse que o filho dele estava vivo, ele teve essa abertura de esperar nessa promessa que Jesus Cristo havia feito a ele. E ele vai ao encontro, sem insistir que Jesus Cristo voltasse e fosse à sua casa. Esse homem, ele vai dando esse passo de amadurecimento cada vez maior na confiança da palavra e na esperança de que aquilo que Jesus Cristo falou estava já sendo realizado. Quando ele chega em sua casa, ele ali vai comprovar que aquela promessa de Jesus havia sido cumprido justamente naquele horário que Jesus Cristo havia falado para ele, para que ele fosse embora para casa, que o filho dele estava curado. E depois nós temos, justamente a obediência. Esse homem, ele obedece à palavra de Jesus, e é por isso que ele segue firme e convicto daquela palavra que ele confiou e esperou. E assim essa obediência fez com que ele realmente alcançasse a grande graça que ele assim esperava. Essa é a grande experiência de fé que nós precisamos ter na nossa vida. Uma experiência onde nós vamos adentrando e dando passos cada vez mais profundos desse caminho de realmente tocar a vida de Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso que nós precisamos crescer na meditação da Sagrada Escritura, porque esse Evangelho ele nos ressalta o entendimento sobre a nossa própria vida. Nós também, que paramos para meditar a palavra, nos deparamos todos os dias com esse Cristo. E nós que queremos que ele vá à nossa casa, ou seja, adentre em nós, ele vai ali dialogar e vai cada vez mais nos dando esse entendimento mais profundo da sua palavra, daquilo que ele quer para a nossa vida. E assim ele vai prometendo, e prometendo vai formando a nossa esperança naquilo que é a grande promessa para a nossa vida, que é o reino dos céus, para que dessa forma nós possamos viver na obediência do mandamento, do mandato de Deus para cada um de nós. Por isso que a experiência com Cristo, com a palavra, ela é essencial para que a gente possa ter uma convicção de fé em Jesus Cristo, uma esperança no reino dos céus e, é claro, uma prática do amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, através da obediência do mandamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.